Imagina que tu tá de boa no teu quarto, porra, jogando ali teu Tecocidid numa boa, tá ligado? Só que plena noite desse jogo, tá ligado? Tu do nada escuta esse som aqui. Eu diria que eu comecei muito bem esse vídeo. Eu havia postado aqui na comunidade uma sugestão para o próximo vídeo e uma futura série aqui no canal que, se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos assim. Basicamente será eu falando sobre algum dinossauro específico caso ele entrasse no jogo, se ele seria desbalanceado, como seriam suas estatísticas de força, como seria seu estilo de luta e tals. E o animal que foi escolhido pela rapaziada do canal foi o Quetzalcoatlus. Então hoje vocês irão ter uma noção com base nas minhas análises. Como seria o Quetzalcoatlus caso ele fosse adicionado no Tecursor Disney? Será que ele seria fraco por conta do tamanho? Ou será que ele seria desbalanceado? Como seria o seu estilo de luta? Como seriam suas estatísticas de força dentro do jogo? Vocês irão saber disso e muito mais aqui nesse vídeo. Antes de fazer uma análise detalhada, a gente precisa saber como era o Quetzalcoatlus, saber um pouco do seu tamanho e peso corporal, pois assim conseguiremos ter uma base para montar seus status de força. O Quetzalcoatlus era do tamanho de um avião, mas um avião monomotor pequeno, como esses que mostram na imagem. Sua envergadura de asas poderia ultrapassar 10 metros, ou seja, ele poderia medir mais de 10 metros da ponta de uma asa até a ponta da outra. Alguns dizem que ele poderia ter entre 12 metros de envergadura. Para vocês terem uma noção, isso é um comprimento de um tiranossauro, mas se vocês acham isso impressionante, é porque não viram ainda a altura desse incrível animal. Em terra firme, com os membros apoiados no chão, um Quetzalcoatlus adulto poderia medir entre 5 metros de altura, o que é aproximadamente a mesma altura de uma girafa atual, e maior que um Tyrannosaurus de 4 metros de altura. A estimativa de peso desse animal poderia ser de 200 ou 250 quilos de peso. Outra curiosidade interessante é que, segundo estudos feitos, estima que o Quetzalcoatlus poderia voar por longas distâncias, de quase 20 mil quilômetros, sendo capaz de manter voo a mais de 4 mil quilômetros de altitude, sem contar que ele poderia atingir 100 quilômetros por hora em voos mais longos. Bem, cara, agora que a gente sabe um pouco sobre o Quetzalcoatlus, a gente pode montar aqui os seus status de força. Como foi dito aqui, tá ligado? O Quetzalcoatlus poderia pesar entre 200 a 250 quilos. Ou seja, em termos de peso, ele era bem inferior ao Dilophosauro e o Paxcephalossauro, que poderiam ter um peso de 400 a 500 quilos. Na teoria, o Quetzalcoatlus iria ter mais HP do que os dinossauros de pequeno porte, como o Velociraptor, Deinonychus, Gualong, etc. Porém, Dilophosauro e Paxcephalossauro iriam ter mais HP do que o Quetzalcoatlus por serem bem mais pesados. Mas muito provavelmente a diferença de HP entre esses três animais não iria ser tão grande. Bem, rapaziada, eu vou listar aqui alguns bagulho que provavelmente iria acontecer, tá ligado? A primeira delas seria o nerf no HP do Barbaridáctilo. Ele iria sair dos 680 de HP e iria provavelmente para uns 75, né? Porque, convenhamos, ele tem um HP muito exagerado para um animal que só pesava 30 quilos. Barbaridáctilo era bem mais pesado que um Velociraptor de 15 quilos, ou 20, né? Por aí. Mas perdia feio em termos de peso, né? Para um Gualong ou um Deinonychus, que poderiam pesar em 75, 80 quilos, tá ligado? Então, com certeza o Barbaridáctilus iria ter um nerf no HP, e esse 180 iria para o Quetzalcoatlus. Porém, rapaziada, duas coisas aqui poderiam acontecer. E uma delas seria, caso a gente seguisse o padrão do jogo ou a lógica. Bem, vamos começar primeiramente aqui com o padrão do jogo. Como vocês sabem, o Dilophosaurus ele não tem um HP muito correto, porque, na minha opinião, ele deveria ter uns 200 de HP por ter um peso próximo ao Paxcephalossauro, que é de 400 a 500 quilos, mas na realidade não é assim. Então, muito provavelmente, seguindo o padrão do jogo, o Quetzalcoatlus ele iria ter mais HP do que o Dilophosauro. Eu não sei se é por termos de equilíbrio, né? Mas enfim, caso seguisse o padrão do jogo, seria dessa forma. Quetzalcoatlus com 180, Dilophosauro com 165 de HP.
Agora, se a gente fosse seguir uma lógica, né, o Quetzalcoatlus, caso ele tivesse aí os seus 180 de HP, muito provavelmente, ou com certeza, o Dilophosaurus iria receber um buff, ficando aí com 200 de HP, cara. Então, afirmando aqui pra vocês, esse seria o HP do Quetzalcoatlus. Agora vamos falar um pouco do dano. Cara, muito provavelmente o dano do Quetzalcoatlus seria uns 17 de dano, tá ligado? Esse seria o diferencial desse bicho. Ele seria frágil contra Apex, mas o dano dele seria bastante considerável. Principalmente contra dinossauros de pequeno porte, que iria machucar bastante. Enquanto um Deinonychus tem 12 de dano, porra, um Quetzalcoatlus dando 17, ou se pá mais, tá ligado? Porra, ia machucar pra caralho, mano, tá ligado? Eu quero gozar. Agora falando da sua velocidade de corrida e de voo, provavelmente a velocidade de corrida do Quetzalcoatlus seria 1300 ou 1350 e vocês vão entender mais pra frente o porquê. Já a velocidade de voo, cara, muito provavelmente uns 2000 ou 2500 também, né? E bem, como foi dito de início, o Rex ele tinha uns 12 metros de comprimento. O Quetzalcoatlus, da ponta de uma asa até a outra, tinha uns 10, mas poderia ultrapassar, podendo chegar a uns 12 metros. Então, em termos de envergadura, cara, só pra vocês terem mais ou menos uma noção, ele seria desse jeito, tá ligado? Assim, pegando aqui o modelo do Rex do jogo, tá ligado? Já ele em pé, cara, tá ligado? Tipo assim, com as asas fechadas, tipo, ele não tem tanto comprimento, tá ligado? Isso iria dar uma grande vantagem pra ele, vocês vão entender o porquê, tá ligado? E, mano, esse bicho seria muito grande, tipo, imenso pra caralho, principalmente voando, viado, tá ligado? Algumas pessoas acham que o Quetzalcoatlus seria fraco por conta do seu tamanho para um animal tão leve e frágil, e muitos acham que esse bicho não conseguiria nem mesmo matar um ceratossauro ou um carnotauro dentro do jogo, porque para algumas pessoas ele seria muito bugado na hora de voar, sendo muito fácil de acertar golpes caso o jogador tente lutar da mesma forma com o Barbaridaktylus, fazendo um 360 no ar. Mas pessoal, o estilo de luta do Quetzalcoatlus seria totalmente diferente do Barbaridaktylus, pois o Quetzalcoatlus seria mais eficiente no chão do que voando. Em outras palavras, o Quetzalcoatlus provavelmente iria ter uma velocidade semelhante ao Rex ou o Giga, possuindo 1300 ou 1350 de velocidade, podendo ter também uma agilidade muito boa. Os jogadores de Quetzalcoatlus provavelmente só usariam o voo para alcançar algum animal que seja mais rápido que ele correndo, e por conta do Quetzalcoatlus não ter tanto comprimento, caso ele tivesse uma curva boa ele iria conseguir abater um Rex com muita facilidade, pois o seu oponente teria dificuldade em acertar golpes no Quetzalcoatlus por ele não ser tão largo como por exemplo o Triceratops. Se o Triceratops estiver bem no meio do Rex, ele vai errar muitos golpes pelo fato do Triceratops ser uma bola com chifres e não ser tão largo, o que dificulta o acerto de golpes. Agora imagina um Quetzalcoatlus no meio de um Rex ou um Giga. O Quetzalcoatlus dificilmente seria acertado por não ser tão largo. No Petit of Titans é bem normal você ver jogadores de Quetzalcoatlus ou Axegopteryx lutando contra Rex, Giga, Spino ou até mesmo um Allosaurus em terra firme. Eles possuem uma velocidade considerável correndo, possuindo também uma ótima agilidade, e em muitos casos de perseguição, se o jogador de Quetzalcoatlus estiver lutando contra um oponente que é mais rápido que ele, normalmente eles voam para alcançar a presa, pois voando é mais rápido que correndo. Agora vamos às observações. Se o Quetzalcoatlus fosse adicionado no jogo seria muito comum você ver um deles lutando contra um Rex, Giga ou um Spino em terra firme. Você poderia ver também muitas perseguições de Quetzalcoatlus tentando alcançar um Dilo voando. E na minha opinião Quetzalcoatlus com essas características não seria fraco. Pelo contrário, ele iria ser muito filho da puta, pois se esse urubu pré-histórico te pegasse de surpresa você estava fudido, pois iria ser difícil acertar golpe nessa galinha gigante caso ela tivesse colada no seu rabo. Quetzalcoatlus seria um animal muito interessante dentro do jogo, e para quem acha que ele seria fraco, eu posso dizer que acabei de refutar o pessoal que pensa dessa forma. Na próxima atualização o Barbaridaktylus vai conseguir correr. Se a energia desse bicho for ajeitada, e ele tiver uma curva boa correndo, vocês vão entender que o Quetzalcoatlus não iria ser fraco no decorrer disso.